Esta é a parte 5 do estudo em série intitulado As 70 Semanas de Daniel, mas com o subtítulo Israel e Igreja, ou seja, a profecia começaria literalmente com o povo de Daniel, o povo judeu literalmente, mas na sua conclusão ela mudaria de um aspecto literal para um aspecto espiritual, de um Israel literal para um Israel espiritual, que seria a igreja. Bem, mais uma vez neste vídeo, pretendemos apresentar o que consideramos ser evidências de que ela começa literalmente, e nesse ponto todos concordam até então. Todos que eu me refiro são as linhas de interpretação que existem, mas que na parte final ela também seria concluída, finalizada com o povo literalmente de Daniel, o povo judeu, racialmente falando. Vamos, neste vídeo, chamar a atenção para o seguinte: nós estamos reforçando os objetivos que são apresentados no verso 24 como sendo a razão, a meta a ser atingida com essas 70 semanas, que seria fazer cessar a transgressão do povo judeu, dar fim aos pecados do povo judeu, expiar a iniquidade do povo judeu, pelo menos em primeira mão, e trazer a justiça eterna. Por mais que seja justiça eterna sendo expressa aqui, ela em primeira mão, dentro do contexto, se aplicaria ao povo judeu. E também selar a visão e a profecia. Esse aspecto será considerado na próxima parte, na parte 6. E ungir o Santo dos Santos, ou seja, consagrar o Santo dos Santos, uma referência ao interior do templo, como já temos demonstrado, o que implicaria na presença de um templo judeu reconstruído na terra de Israel, com a presença do povo judeu. Nós vimos no vídeo anterior sobre a questão da transgressão, dos pecados, da iniquidade e da justiça, sendo referenciadas por Daniel durante todo o capítulo 9, nos versos preliminares ao momento em que ele recebe a sentença ou a mensagem de que 70 semanas estariam determinadas para expiar os pecados, a transgressão e a iniquidade, por exemplo. E nós vimos tudo isso sendo reconhecido por Daniel, conforme foi dissertado, considerado no vídeo anterior, como sendo palavras-chave que se encontram em abundância nos versos preliminares do capítulo 9. Mas aí nós queremos considerar aqui, quando seria esse momento, quando seria cessado a transgressão, finalizados os pecados, expiada a iniquidade e estabelecida a justiça eterna. Vamos lá. Nós temos aqui uma passagem de Romanos, capítulo 11, que faz parte, na verdade, de um contexto envolvendo os capítulos 10 e 9, onde o apóstolo Paulo vem dissertando sobre a posição dos judeus dentro do plano de salvação de Deus. Eles passaram a ser um povo rejeitado dentro do plano de Deus envolvendo a salvação? Ou eles teriam alguma participação separada, não dizemos especial, mas separada? Se alguém optar pela palavra especial, nós preferimos aqui a palavra no momento
particular. Por alguma razão particular, Deus teria algo a tratar com eles. Como nós vimos que das 70 semanas, falta ainda a etapa final da última semana, que envolve 7 anos, porque uma semana tem 7 dias. Logo, se as 70 semanas no total estariam determinadas sobre o povo judeu, e falta uma última etapa de 7 anos, logo, ela também estaria correspondendo ao povo judeu. E os benefícios que ela iria trazer na sua conclusão envolveria o povo judeu. E no capítulo 11 de Romanos, pelo menos no verso 11, Paulo diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram, no caso, os judeus, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, notem a palavrinha, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Olha que interessante. E novamente ele reforça: ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou, ou seja, resultou em riqueza para o mundo, mediante a salvação apresentada através da igreja, pelo evangelho da graça, né? Se essa rejeição, devido à transgressão, né, resultou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, a sua queda, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, a plenitude do povo judeu, viu? Então, vejam bem, se eles num estado de queda, de transgressão, de abatimento, eles mesmo assim não frustraram os planos de Deus, possibilitando que a salvação chegasse aos gentios, imagina a plenitude do povo judeu. Isso é uma outra questão que vamos considerar em outra oportunidade. Na parte final, então, Paulo vai entrar na questão do que seria a plenitude, quando chegasse o momento em que ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo agora, como um cristão, falando para os membros da igreja. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. 2 pontos. Que mistério é esse? Que veio endurecimento em parte, um endurecimento parcial a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Note, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Note, todo Israel, toda a nação será salva, como está escrito. Aí ele, 2 pontos, vai fazer referência a um trecho do Antigo Testamento, que diz: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Note, chegará um momento no futuro, quando o libertador, vindo a Sião, a Israel, apartará de Israel, do povo judeu, os seus pecados. Agora, note, essa referência foi extraída de Isaías, capítulo 59, que, assim como em Daniel, capítulo 9, é recheada das palavras-chave que nós encontramos lá em Daniel 9:24, quando fala das 70 semanas. Olha, iniquidade, justiça,
iniquidade, 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 justiça. Está longe de nós o juízo e a justiça, não há justiça. Eles clamam, lamentam que não há, mas ela virá. Esperamos o juízo, um julgamento que fará justiça. Transgressões, pecados, transgressões e iniquidades. Veja, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Não há justiça, mas haverá o fim da transgressão, o fim dos pecados, da iniquidade, e haverá justiça. Os elementos mencionados como objetivos a serem atingidos com a conclusão das 70 semanas, lá em Daniel 9:24. Veja, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça. Vestiu-se de justiça. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascimento do sol. Agora vem, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem. Note, essa é a totalidade que Paulo fala lá quando declara que todo Israel será salvo. A totalidade dos que se converterem, quando virá o Redentor e removerá os pecados de Israel. Note que isso aqui foi a base de Paulo para Romanos, capítulo 11, na parte final de 3 capítulos dedicados ao povo judeu como sendo um povo não rejeitado totalmente, mas endurecido parcialmente, mas que em algum momento Deus tratará com eles novamente. Ou seja, na parte final das 70 semanas de Daniel, que envolve a última etapa de 7 anos, com a presença de um assolador. Um assolador que de alguma forma terá relação com o fará cessar do sacrifício e da oferta de manjares, que tem relação com o templo judeu, que, de acordo com Jesus, em Mateus 24, envolverá uma abominação desoladora, da qual Daniel falou, no interior do templo. Algo que desencadeará o quê? A necessidade de fuga da Judéia. Porque haverá grande tribulação. O interior do templo. E outra pista dada por Paulo, em 2 Tessalonicenses, como já temos mencionado, é porque, veja uma palavrinha que eu acho interessante aqui, quando diz que virá o homem da iniquidade. Uma palavrinha com muita abundância relacionada a Israel. No período que antecede a vinda do Redentor, a iniquidade estará abundante ou transbordando, porque chegará ao seu ápice com o falso Cristo, o falso Messias, que vai afundar Israel na iniquidade. O homem do pecado ou da iniquidade, filho da perdição, que vai se levantar de tal maneira, se engrandecendo contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, uma abominação desoladora, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas, segundo Paulo, esse personagem que levará Israel ao extremo da iniquidade, ele será derrotado pelo próprio Cristo. Veja, será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus
matará, derrotará e destruirá pela manifestação de sua vinda. Toda essa consideração em conjunto dessas palavras-chave também demonstram que a última semana está relacionada a Israel, literalmente, ao povo judeu na sua terra, e também com a presença do templo, com um personagem, um falso Cristo, um falso Messias profanando esse templo, mas derrotado pelo verdadeiro Cristo, o libertador que virá a Sião e apartará de Jacó as impiedades. Então eu penso que até o momento nós estamos conseguindo reforçar que o cumprimento final da última etapa das 70 semanas, os 7 anos que faltam, se cumprirá com o povo judeu, literalmente na sua terra. E novamente reforço aqui, não estou aqui discutindo a questão se a igreja, por ocasião desse período, estará fora da terra. Isso é uma outra questão. Então, até aqui, terminamos a parte 5 e avançaremos com a parte 6. Até lá, que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus.